Opinião Livre no ar, hoje direto do restaurante Churrascaria Barranco, referência em gastronomia no sul do país. Com a satisfação de receber Marcelo Matias, que é médico, professor. Matias, prazer te encontrar. Olha, eu agradeço a possibilidade de estar aqui de novo. Gosto muito de conversar contigo. A gente divide com um pouco de liberdade algumas ideias que a gente tem dificuldade de encontrar na mídia aqui. Então, para mim é um grande prazer poder colocar isso publicamente para quem está nos assistindo também. O professor Marcelo Matias, que me disse que está ouvindo direto já há bastante tempo a programação dos Estados Unidos, Fox News. Ouve no carro, né? Ouve em casa. E é maravilha a tecnologia que nos permite isso, né? Olha, isso é um prazer, eu recomendo para todo mundo que tem interesse em política, mas também tem interesse em aprender inglês, porque hoje em dia com os aplicativos a gente consegue escutar no carro rádios direto do mundo inteiro. Eu, na verdade, como eu gosto muito da política americana, eu acho que a política americana vai ser muitas das coisas um espelho do que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, eu acabei me especializando em ouvir rádios americanas e também várias páginas do YouTube, onde tem ali vários autores, vários youtubers, pessoas envolvidas na política, filósofos, que são, na verdade, do meu time. A realidade é que a gente tem dificuldade na mídia brasileira, especialmente, em ter aquilo que eu realmente gostaria de ouvir. Como eu não quero sofrer lavagem cerebral, eu prefiro escolher minhas próprias referências. E hoje em dia a internet nos possibilita aprender bastante, treinar o inglês e ainda por cima estar atualizado sem ter necessariamente a lavagem cerebral que a mídia costuma fazer com a gente. Ora, uma coisa que me parece muito clara assim, nos últimos anos no Brasil é que acabou a hegemonia da esquerda. Eu tenho 45 anos, tu estás com que idade? Eu estou com 51. 51. Bom, talvez este seja o único, e eu espero que não termine, momento da vida brasileira em que a esquerda efetivamente não está falando sozinha. Olha, a realidade é que a internet ela é um ambiente no qual a esquerda não tem qualquer controle. Se a gente for olhar hoje a mídia dominante brasileira, capitaneada pela Rede Globo, ela é dominada hoje em dia pelo PSOL, né? Nem o PT mais, que o PT perdeu espaço. Mas a internet, nos espaços que a gente tem, em todo o mundo, a direita, os liberais, os conservadores têm tido espaço e por isso que é tão divertido andar por essas mídias. A realidade é que as firmas básicas que fazem o conteúdo de internet, o Facebook, o YouTube, o Twitter, são essencialmente esquerdistas, mas eles sofrem muito porque especificamente o grosso do conteúdo que tem andado por lá é dominado por liberais e conservadores. Isso para nós acaba sendo muito bom. Por isso que eu recomendo assim, não seguir mídias tradicionais. E hoje em dia, na minha faixa etária, acho que na tua faixa etária também, ficou mais fácil ser um liberal conservador. Quando eu era guri, eu era liberal conservador, eu tinha que enfrentar as massas, porque era o auge da esquerda e o auge do PT. Muito dessa carapaça que eles tinham de honestidade, de desejo de bem-estar social caiu, porque os fatos provam que, na verdade, o que eles defendem é outra coisa. E por isso a gente está, de alguma forma, ganhando espaço e eu fico muito feliz que a minha filha, pelo menos, esteja ouvindo dentro de casa uma visão diferente de mundo. Colocaste um ponto importante, quer dizer, hoje o PSOL está fazendo o editorial da Rede Globo, isso parece claro. Basta a gente acompanhar os telejornais, ver a maneira como a Globo cobre os eventos do PSOL, aquele crime bárbaro, como cobriu aquele crime bárbaro, né, lá no Rio de Janeiro, da vereadora. A gente nota que a narrativa é psolista, nas novelas, nas artes e também nos noticiários. Eu tenho chamado o pessoal de um PT mirim, mas alguém já me disse, olha, o PT já era, agora é o PSOL. Concordas, Matias? Eu tenho certeza absoluta. É interessante que no Rio Grande do Sul o PSOL é muito pequeno, mas no Rio de Janeiro, com o Freixo, ele é muito grande lá. E o PT não tem qualquer chance de sucesso a longo ou médio prazo. Eu tenho dito isso, disse uma vez no teu programa, que o Lula não tinha qualquer chance e que o PT era um ex-partido. E eu finco minha posição nesse sentido. O grosso do PT vai migrar para dentro do PSOL e por isso as universidades migraram para o PSOL, por isso o discurso mudou para o discurso psolista e por isso essa, entre aspas, comoção com a morte dessa vereadora, porque na verdade ele segue a narrativa psolista, que vai ser a narrativa do futuro da imprensa e do meio universitário brasileiro. É exatamente a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Eles têm lá
uma mídia esquerdista no seu grosso, é que lá a Fox News tem 50%, mas tira a Fox News, todo o resto é esquerdista. Toda Hollywood e todas as universidades são também esquerdistas. E isso é exatamente o mesmo processo de dominação cultural que eles fazem aqui. Como o PT acabou, pode ter certeza, não vai ser o PCdoB, vai ser o PSOL, o novo PT. Qual é a dificuldade das pessoas entenderem que o PSOL é, assim como o PT, um partido totalitário, defensor de tiranias, defensor do regime cubano, defensor do regime chavista? Qual é a dificuldade? Isso é tão transparente, tão cristalino. Eu acho, na verdade, é o seguinte, para nós que estudamos política, é fácil de ver. A gente não cai pela história do socialismo e liberdade, até porque o nome do PSOL é uma ironia explícita. Até porque não existe, né? Não existe socialismo junto com liberdade. Mas, na verdade, eles pegam bandeiras da esquerda globalista mundial. Então, eles pegam a ideia de política de identidade. Então, eles atuam no gênero, eles atuam na sexualidade, eles atuam na raça, eles atuam nesse tipo de campo. E esse é o campo que floresce Europa, Estados Unidos, Canadá. Esse é o campo que mais floresce. Como a esquerda perdeu, especificamente na Europa, Estados Unidos, o controle do trabalhador médio, eles acabam atuando na faixa da política de gênero, na política de raça e assim por diante. Mas tem um detalhe, assim, as escolas, as universidades, a Globo, os programas da Globo todos repetem isso de tal sorte que Joseph Goebbels ficaria extremamente satisfeito. Eles repetem uma mentira até ela virar uma verdade. E, portanto, todo o caminho que está acontecendo no Brasil é justamente no caminho de dividir as pessoas por raça, por credo, por sexualidade, de forma a abraçar as, entre aspas, minorias. Esse é o caminho do PSOL. Esse é o caminho da extrema esquerda no mundo. Esse é o caminho globalista. Esse é o Jorge Soros. E a realidade é que, se a gente vai para as universidades, se a gente vai para os colégios, a gente tem isso sendo reforçado todos os dias. Minha filha estuda num colégio que não deveria ter isso. E eu sucessivamente faço queixas da direção do colégio porque ela está sendo doutrinada. Isso só vai piorar, porque realmente hoje, no nosso nível, a conversa é num outro nível, mas eles pegam as crianças, eles pegam o jovem, pegam o adolescente. Alguém lhe ouvindo poderá estar se perguntando, mas o senhor não quer respeito às minorias? Eu quero todo o respeito a minorias, mas é simples isso. Respeito a minorias é uma coisa que vem dentro de um bojo de liberdade. Se eu sou um liberal, eu sou plenamente capaz de conviver com a diferença. É por isso que eu sou um liberal. Se eu sou um liberal, automaticamente eu não sou um racista. Porque se eu sou um liberal, eu acredito que o indivíduo é mais importante e não aquele grupo que ele representa. Se eu sou um liberal, eu não tenho problema com a sexualidade alheia. Porque a sexualidade individual é mais importante do que a sexualidade de grupo. Ou seja, para um liberal, o indivíduo é a menor minoria. Portanto, eu não tenho qualquer problema com raça, com opção sexual, com homossexualismo e assim por diante. Isso não tem nenhum problema. A grande questão disso é que eles tornam isso uma veia política. Eles pegam isso e fazem com que, se eu não sou de determinada minoria, eu sou automaticamente contra aquela determinada minoria. Esse é o jogo político que se faz para literalmente impedir o discurso livre que eu tenho e tu tens de se posicionar contra o PSOL. Porque se eu sou contra, por exemplo, a política da vereadora, não é porque eu sou contra a política da vereadora porque ela defendia drogas, atacava a política, defendia aborto, esse tipo de coisa. Não, é porque eu sou homofóbico, é porque eu sou contra ela porque ela era negra, eu sou contra ela porque ela era pobre, supostamente. Então essa é a questão inteligente. Eles não ganham no argumento político, eles ganham nos sentimentos de que qualquer pessoa que não concorde com eles, obrigatoriamente é um preconceituoso. Ora, um negócio que fica muito patente assim, é que eles falam muito menos ódio, mais amor, mas aí sempre que há um encontro de ideias, os odiosos são eles. É extremamente divertido isso. Tem uma página do Twitter, que para quem tem Twitter eu recomendo que siga, que chama-se Ódio do Bem. Todos passam o tempo inteiro falando menos ódio, mais amor.
Claro, exceto se tu discordar deles. Claro. Então é muito interessante, eles são favoráveis às mulheres, tem que defender as mulheres, tem que evitar que os homens interfiram nas mulheres. Claro, exceto se essa mulher for uma conservadora. Se essa mulher for uma conservadora, eles vão querer que estuprem essa mulher. Eles são contra o estupro, exceto que seja feita contra um conservador, contra uma conservadora. Claro. Eles são favoráveis às minorias, aos negros, desde que, claro, esse negro não seja um negro de direita, um negro liberal, um negro conservador. Portanto, é importante ver o discurso dessa turma. O discurso dessa turma, ele quer atrair as, entre aspas, minorias para o seu lado, mas sempre que um traidor dessas minorias se posiciona contrário às ideias deles, ele é considerado um pária e ele pode ser atacado com todo o ódio e violência que a esquerda sempre faz. Eu costumo dizer uma coisa com relação ao caso especificamente do assassinato do Rio de Janeiro. A esquerda adora ter um cadáver para chamar de seu. Eles produziram morte no mundo inteiro. Sempre que tem uma morte de alguém da esquerda, vira um mise-en-scène político, porque eles conseguem crescer em cima justamente de um cadáver. A esquerda ama um cadáver para chamar de seu. Me chamou muito a atenção que quando aquela pequena multidão foi lá para Cinelândia, frente à Câmara dos Vereadores do Rio, e gritava palavras de ordem contra a polícia militar, doutor Matias, eu vi ali vários com as camisetas do Che Guevara, que era um psicopata, assassino de minorias, perseguia negros, homossexuais, detestava opiniões contrárias, executava e sentia prazer, um prazer sexual até, está relatado, o cheiro da pólvora com o sangue dos inimigos. Olha, isso é bem interessante, assim. A única coisa certa que eu afirmo aqui em público é que quem matou não foi um policial de verdade. Pode ter sido alguém do tráfico, tem evidências para isso, o carro foi encontrado e o carro era de um traficante. As balas que foram utilizadas também foram utilizadas por milícias e foram utilizadas também por traficantes, portanto pode ser também milícias. Mas um policial de verdade está aí para nos ajudar. Então eu quero me posicionar ao lado dos policiais de verdade, que todos os dias estão na rua colocando a sua saúde, a sua vida em risco para nos proteger. E simples assim, se o indivíduo tiver um distintivo de policial, mas fizer parte de uma milícia, ele é um bandido. E quem matou essa vereadora é um bandido, seja ele pertencente a uma milícia, seja ele pertencente ao tráfico, seja ele pertencente a qualquer coisa. Um policial de verdade, eu quero só dar aqui o meu respeito à polícia, porque os policiais de verdade estão aí apenas para nos ajudar e recebem certamente muito menos do que mereceriam pela importância que eles têm na defesa de todos nós. 134 policiais assassinados no Rio de Janeiro no ano passado. E nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma comiseração, nenhuma micropracinha do Rio de Janeiro com gente em solidariedade, né? Que triste isso, né? É porque, infelizmente, eles não fazem justamente aquela carapaça que a esquerda precisa da vítima da minoria. Na verdade, o pobre policial, muitos deles mulheres, negros, pobres, não fazem parte da história vitimista que a esquerda quer contar. A esquerda quer contar a morte do Sem Terra, quer contar a morte da vereadora do PSOL. É essa a história que a esquerda quer contar. Por isso, nenhum deles tem importância. Quem tem importância, na verdade, é justamente aquele indivíduo, aquele cadáver que pode fazer bem a narrativa. Doutor Marcelo Matias, falando dos Estados Unidos, que o senhor conhece como ninguém o que está se passando lá, acompanha direto a política americana, quem é Donald Trump, na sua opinião, o senhor como um liberal? Olha, os termos nos Estados Unidos são diferentes, né? Se eu fosse me chamar de liberal nos Estados Unidos, eu seria um esquerdista lá, George Soros. Um liberal. Um liberal. Então, nos Estados Unidos, eu sou um conservador. Então, a gente troca o switch. Nos Estados Unidos, eu sou um conservador. Eu costumo me definir como um libertário para costumes e um conservador fiscal. O que o Donald Trump é? O Donald Trump é o menos conservador de todos os presidentes republicanos. E que por não fazer bem a narrativa, ele é um macho alfa, ele acaba irritando tanto os mais conservadores do Partido Republicano, como também irrita toda a esquerda liberal e a extrema esquerda americana. Então, Donald Trump é um indivíduo complexo, mas que eu apoiei desde o primeiro minuto. Eu sou um dos poucos brasileiros que tem em casa o MAGA hat, eu tenho aquele Make America Great Again boné.
e que a realidade é que, para mim, eu enxergo o Donald Trump como uma grande chance da sociedade ocidental. Considerando o globalismo europeu, que se centrado na Alemanha e na União Europeia, que está destruindo a Europa, considerando o que está acontecendo no Canadá, que faz fronteira com os Estados Unidos, eu vi no Donald Trump a grande possibilidade de salvar a sociedade ocidental. E ele, com um jeito truculento, que é consequência muito de quem ele tem obtido grandes vitórias e comete um conjunto grande de erros porque justamente ele é quem ele é. Então ele não é exatamente um conservador, mas depois do Ronald Reagan ele foi o presidente americano que teve as políticas mais conservadoras, especialmente do ponto de vista fiscal, sendo ele certamente um libertário do ponto de vista de comportamento. Então eu daria para o Donald Trump uma nota 8, mas do ponto de vista de possibilidade de salvação da sociedade ocidental, eu daria uma nota 10, porque com a Hillary Clinton seria uma catástrofe futura dos Estados Unidos. Então o eleitor americano foi sábio. O eleitor americano foi extraordinariamente sábio. O que aconteceu é que ele perdeu supostamente nos votos, porque os extremos dos Estados Unidos, Nova York e a Califórnia, que detém a maioria da população, votou em massa com os liberals, porque eles são exatamente assim. E a análise sobre isso é bastante interessante. Mas simplesmente a campanha da Hillary e o Partido Democrata, de uma maneira geral, ele se voltou para banheiro misto, ele se voltou para minorias, lá o assunto imigração é muito importante, ele se voltou para defender o imigrante e esqueceu o trabalhador médio americano. Nesse caminho entrou o Donald Trump. O Donald Trump, desde o início, ele teve uma campanha que foi contra benefícios aos imigrantes e vamos defender o trabalhador americano. Portanto, é muito interessante, porque a mídia americana, tirando a Fox News, é integralmente contra o Donald Trump. Mas o trabalhador médio americano enxerga no Donald Trump a possibilidade dele sair do buraco. E os números mostram isso. Aqui no Brasil, a gente sempre se orgulhou de ter o Bolsa Família crescendo. Lá nos Estados Unidos, 2 milhões de americanos saíram do Food Stamps. 2 milhões de americanos. Eles têm o menor índice de desemprego da história de registro e o menor índice de desemprego da história dos últimos 20 anos e o menor índice de desemprego da história para os negros especificamente. Conclusão da história, os números da economia americana são extremamente poderosos e são poderosos justamente pelas atitudes conservadoras do ponto de vista fiscal que o Donald Trump tomou. O Vargas Llosa escreveu, tem um artigo publicado hoje, quando nós conversamos aqui, que é segunda-feira, nós estamos gravando essa entrevista, tem um artigo dele no Estadão, no qual ele diz, Vargas Llosa, que é um liberal, né, no nosso sentido aqui, né, tem dupla cidadania, ele é peruano e espanhol, Prêmio Nobel de Literatura, demorou, mas ganhou o Prêmio Nobel. Ele diz que o Donald Trump é um populista que ameaça o mundo. E ele diz que teme uma guerra nuclear. E aí eu não tenho como deixar de abordar isso, e dizia a mesma coisa do Ronald Reagan, né? Que o Reagan iria fazer uma guerra nuclear. Sabe que é muito interessante com relação à guerra nuclear. Todos os presidentes americanos, desde a época do Bill Clinton, passando por Bush pai, Bush filho e Obama, simplesmente pegaram e entregaram dinheiro, seja para o Irã, seja para a Coreia do Norte, e ambos estão tendo programas nucleares, especificamente a Coreia do Norte já com armas nucleares, tem a possibilidade até de já ter um bomba H na Coreia do Norte, feitas essencialmente com dinheiro americano. O que o Donald Trump fez? Ele simplesmente fez o seguinte: acabou com isso, eu não vou dar dinheiro americano para simplesmente financiar o surgimento de bombas nucleares fora do país. E é interessante porque a esquerda enlouqueceu porque disse que ia gerar uma guerra nuclear e porque eles iam simplesmente destruir o mundo. Não é assim que funciona. A tática de dar dinheiro para ditadorete, que quer utilizar esse dinheiro para fazer bomba atômica, para fazer bullying com países livres, acabou na mão do Donald Trump. Portanto, é exatamente o contrário. Eu tenho convicção absoluta que quando ele deu o apelido para a Coreia do Norte de Rocket Man e quando ele disse que o botão dele era maior do que o da Coreia do Norte, ele simplesmente colocou o Kim Jong-un em defensiva. E o que está acontecendo? Ele veio para o debate. Eu não tenho essa emoção completa achando que ele vai entregar as armas nucleares, porque não é o espírito do Kim Jong-un fazer isso, não é o espírito da Coreia do Norte, mas que ele reduziu fortemente a sua ação belicista e que a tendência é, pelo menos, ele vir para uma mesa de debate para pedir pinico porque a Coreia do Norte está quebrada, e portanto eu não vejo qualquer risco de uma guerra nuclear nesse exato momento. Detalhe,
Se isso vai dar certo não é outra história, mas todos os presidentes americanos dos últimos 20 anos têm culpa no desenvolvimento da bomba nuclear norte-coreana. Eles têm culpa. E fica fácil acusar agora, quando se porventura der uma guerra, no Donald Trump, que foi quem pegou isso aí pronto. A mesma coisa vale para o Irã. Não tem a menor dúvida, vale o mesmo detalhe. Com relação ao fato de ele ser populista, ele é, como eu disse, o menos conservador, teoricamente, de todos os republicanos que são supostamente conservadores. E ele tem, sim, o discurso dele é um discurso muito populista. Mas quando ele vai fazer uma legislação, ele acabou com regulamentações, ele acabou com 7 regulamentações para cada uma que ele criou. Ele, na verdade, está refazendo todos os contratos de comércio que eram ruins para os Estados Unidos. Ele, na verdade, está tirando toda a amarra que tinha do Acordo de Paris, que era uma presepada. E ele está fazendo os Estados Unidos crescer, e quem está ganhando com isso é o pobre norte-americano. Se a definição de um populista é quem reduz amarras do Estado e dá emprego para o seu próprio povo, a gente precisa definir se o populismo, se o neopopulismo do Trump é bom ou é ruim. Perfeito. Doutor Marcelo Matias, e aqui no Brasil, como é que o senhor está vendo o cenário? Em outubro temos eleições. Olha, eu tenho certeza que Lula não vai concorrer, eu já tinha isso há muito tempo. Eu ainda acho que nós vamos ter candidaturas fortes da esquerda, não sei qual que vai despontar. Todas elas são muito frágeis, porque a gente precisaria de novos nomes, e os nomes são precisamente os mesmos. Não é a Manuela Dávila, nem a Luciana Genro, nem o Ciro Gomes, nem a Marina, nenhum deles vai ter uma grande projeção, no meu entender. Mas a direita se fragmenta também. Quando surgem diversos nomes, também a direita se fragmenta. Meu grande otimismo não vai ser um desses velhos nomes que vai ganhar. Meu grande problema, não tenho convicção de que o Bolsonaro, que é o que está em primeiro em todas as pesquisas, se seria o nome mais adequado para dirigir esse Brasil. A realidade é que ele vai enfrentar a mesma dificuldade do ponto de vista de imprensa, de legislação que o Trump enfrenta, e ele não tem o conhecimento que o Trump tem. Então eu não tenho uma convicção ainda do que vai acontecer. Se eu fosse escolher um nome, recentemente o presidente da Riachuelo lançou o seu nome. Flávio Rocha. Flávio Rocha. Esse seria um indivíduo que teria a formação adequada para ser presidente. Mas nós aqui conhecemos ele e o povo ainda não conhece. Acho que a gente tem que aguardar um pouco. O certo é que o Lula, especificamente, ele está mais próximo da grade do que do voto. Eu tenho dito que hoje a política é muito dinâmica. O Bolsonaro está no segundo turno. Eu tenho certeza que no segundo turno ele está. A minha questão é com quem ele for, se ele não perde o segundo turno. Porque a impressão que eu tenho do Bolsonaro é que quem está com o Bolsonaro morre abraçado com ele. Quem não está, quer que ele perca. Então, a grande questão é, ou ele ganha no primeiro turno, e tem várias projeções que estão dizendo isso, ou ele ganha no primeiro turno, ou ele perde o segundo turno, seja para quem for. É uma possibilidade. E também vamos dizer o seguinte, eu não sou radicalmente contra o Bolsonaro, e vou acabar votando nele, eu deixo isso bem claro desde o início, vou acabar votando nele. Mas o Bolsonaro tem muita dificuldade em construir uma base legislativa para poder legislar do jeito que ele precisa. No sistema representativo brasileiro, é muito difícil ele fazer acordos com a filosofia dele. Então eu acho que nós temos que andar muito para frente ainda para ter a certeza do que vai acontecer no Brasil. Pelo menos do PT e do Lula eu sei que a gente está livre. O Brasil tem saída, na sua opinião? Olha, o Brasil é um país rico, é um país que está amarrado por uma legislação e por uma Constituição arcaica. O Brasil é um país que tem um sistema de educação trágico, tem um sistema universitário que gera estatistas e pessoas socialistas que vão se espalhando e vão acabando difundindo essas ideias. E, portanto, se a gente olhar isso, ele não tem chance. Eu vejo no Brasil uma chance absoluta pelas condições do Brasil, pelo povo que tem, pela natureza que tem, mas ela passa obrigatoriamente por uma nova Constituição. A gente precisaria literalmente copiar uma Constituição que desse certo e o Brasil vai dar certo. Essa que tem impossibilita qualquer chance de desenvolvimento a longo prazo. Doutor Marcelo Matias, médico, obrigado pela entrevista. Foi um prazer muito grande, estou sempre à tua disposição. Espero que quem esteja em casa assistindo tenha gostado. Este é Opinião Livre.
Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião Livre no ar. Hoje eu estou aqui no restaurante Churrascaria Barranco, referência em gastronomia no sul do Brasil, e tenho a satisfação de conversar com o Sérgio Quadros, que foi durante muitos anos gerente do Banco do Brasil na China, agência do BB lá em Xangai. Eu tive a satisfação de conhecer o Sérgio em 2010, quando fui cobrir para o Grupo Bandeirantes uma missão na Expo 2010, naquela cidade espetacular chamada Xangai. Prazer conversar contigo, Sérgio. Prazer, Diego. Obrigado pelo convite. Lembro ainda em 2010 nós participando do dia do evento do Brasil na Expo 2010 em Xangai. E nunca me esqueço que nós fizemos um tour enorme lá, porque a Expo era numa área que tinha sido totalmente remodelada em Pudong, né? Sim, Pudong, totalmente remodelada, né? A gente aprende que é o seguinte: Xangai é cortada numa parte lá por um rio Huangpu. De um lado Puxi, de outro lado Pudong, tô certo? Tá certo, Pudong Puxi, né? Leste e oeste da cidade, né? E nós passamos por um túnel por baixo do rio, que na época disseram que tinha sido construído em 1 ano e pouco, então eu não acreditei, mas me disseram. É isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo, e depois até quando eu saí em 2016 já existiam mais 3 túneis que tinham sido construídos nesse período também. Qual é o segredo? Nós vamos falar de várias coisas aqui nesse bate-papo, mas qual é o segredo desta agilidade da China de hoje? Bom, eu acredito que a China ela tem uma política voltada para infraestrutura, para investimento, ou seja, mais de 40% do PIB dela é investido em infraestrutura, né?
Acredito também que a engenharia da China esteja bastante avançada, porque todas as empresas estrangeiras foram para a China na década de 70, 80, nos anos 90, para investir naquele país que tem 1,4 bilhões de pessoas e tem um mercado gigante. Aliado a isso, é uma política de governo de partido que tem os seus planos quinquenais e traça as suas diretrizes para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Né? Eles estão, enfim, eu tenho críticas ao sistema político chinês, né? Eu não gosto de comunista, se bem que agora eu vi lá na China, quando estive lá, e as pessoas me dizem isso, que você poderia tranquilamente tirar a foice e o martelo, né? Enfim, da bandeira, do Congresso, tal. É uma ditadura de partido único, mas o ambiente de negócio é mais capitalista que o Brasil. O ambiente é muito mais competitivo, muito mais capitalista que o Brasil. E eu acredito o seguinte, Diego, para a gente que ficou lá, para mim que fiquei lá quase 9 anos, você percebe que, na verdade, que você teria, assim, eu vou citar essa frase, uma democracia de um partido único, porque dentro do partido também há várias disputas. Você viu que agora, nesse último fim de semana, o Xi Jinping, ele nomeou seu vice-presidente, o Wang Qixin, né, que era o cara que protegia ele, que era o cara que liderava dentro do partido o combate à corrupção interna. Então, o Xi Jinping, junto com esse vice-presidente, ele trouxe o partido de novo para as diretrizes. Mas você tem um ambiente de muitas oportunidades, quer dizer, o chinês ele tem a oportunidade de ser empreendedor e competir no mercado, junto, é claro, com as grandes estatais chinesas que têm um peso enorme também dentro da economia. Mas é uma economia que eu diria muito mais capitalista que a economia brasileira, uma economia de muito mais oportunidades, e honestamente, para mim, no meu pensamento, eu acho que de comunista só tem um nome, porque na verdade a China é um grande país socialista, mas não é um socialismo como nós imaginamos no Brasil, porque não existe nada de graça na China. O governo não dá as coisas de graça para o povo tem que fazer a sua poupança, por isso que ainda é uma poupança extremamente elevada. Me conta o seguinte, o chinês paga as coisas, os serviços públicos dentro da China? A grande parte, sim, né? Que isso me surpreendeu, eu te confesso que isso foi uma surpresa. Sim, ele paga, mas não paga um preço absurdo. O governo, em certa parte, acaba subsidiando, mas você não vê... vou dar um exemplo na área da saúde. Todos os hospitais chineses, eles são públicos, né? Agora, recentemente, é que o governo estava liberando para a abertura de clínicas médicas particulares. Há alguns hospitais estrangeiros que trabalham em união, em conjunto com os hospitais chineses, é sempre assim, tá? Onde, nos hospitais estrangeiros, aí você tinha vamos dizer assim, um atendimento muito mais VIP para os estrangeiros, que o preço da consulta era elevado, mas em média o preço de uma consulta para os chineses ficava na faixa de 10 a 20, 30 renminbis, isso hoje em torno de 10 a 20 reais uma consulta. Outra questão que você tem aqui no Brasil é que na China não existe uma universidade pública gratuita, ou seja, os chineses têm que pagar, então os chineses se habituaram a ter que pagar por aquilo que consome. Como nesse ambiente universitário e colégio é uma disputa muito grande, né, porque só os que se destacam, os que estudam, os que têm realmente perseverança é que vão conseguir uma posição de destaque dentro do mercado da China, há um ambiente competitivo muito forte desde cedo, desde o primeiro grau, vamos chamar assim, o ensino fundamental até no segundo grau, porque a partir dali é que é feita a seleção. E os alunos melhores colocados já no segundo grau, né, e nas universidades é que vão fazer parte do partido, tá? Esses são convidados a integrar o partido, que hoje deve ter em torno de 80 milhões de membros. É uma coisa sensacional a mobilidade social que o regime chinês conseguiu prover aos seus cidadãos a partir da década de 70. Eles tiraram mais de 600 milhões de chineses da miséria extrema para a classe média, com um choque de economia livre. Sim, é interessante o modelo chinês, né? É muito interessante isso, e eu acho que, de certa forma, algumas coisas você poderia replicar aqui no Brasil, respeitando que o Brasil é uma economia ocidental, a China é uma economia oriental. Há algumas diferenças, não só culturais, como no próprio modelo político. Você tem desde o presidente até o vereador sendo o mesmo partido, é lógico que você não tem oposição e fica, às vezes, muito mais simples você implementar as políticas que você quer
é dentro do partido. Mas, por outro lado, o partido também tem respeito ao povo, porque ele lembra do episódio de 1989 em Tiananmen, e o povo... Praça da Paz Celestial. Praça da Paz Celestial, onde morreram mais de 3 mil chineses. Então, há um respeito dos dois lados, os dois lados, um tem medo do outro, esse respeito. E o governo sabe que, para ele se manter no poder, ele precisa se preocupar com o bem-estar do povo. E isso, agora, recentemente, é o caso da luta contra a poluição, por exemplo, em Pequim e em Xangai, nas cidades maiores da China. Ou seja, várias fábricas foram fechadas, tá? Em benefício do povo. Eu acredito que uma coisa muito boa na China, a China tem os seus vários problemas, é uma ditadura, tem censura de várias coisas, nem sempre tudo que acontece lá você fica sabendo, não é publicado, não existe essa liberdade, quer dizer, entre aspas, aqui no Brasil, de imprensa, né? Mas você acaba se acostumando com isso e não percebendo a falta disso no seu dia a dia. Pode parecer até estranho, tá? Por quê? Porque você começa a dar valor mais a outros aspectos que você não tem aqui no Brasil, que é a questão da segurança, né? Que você anda a qualquer hora do dia e da noite numa cidade como Xangai e dificilmente vai acontecer uma coisa para você. Os bancos não existem, não existe arma de fogo, as pessoas portarem arma de fogo na China, isso é pena de morte, é proibido, isso está na lei. As leis também são mais simples, você tem as leis trabalhistas de uma forma mais simples, as leis tributárias de uma forma mais simples, e isso tudo faz uma economia crescer. Por outro lado, você tem alguns drives nessa economia, ou seja, você tem uma taxa de juros controlada pelo Banco Central, você tem uma taxa de câmbio controlada pelo Banco Central e uma dívida pública muito baixa em relação ao PIB, principalmente dos governos, do governo federal e dos governos das províncias. Isso faz com que sobrem mais recursos para investimento. Por isso que a China vem crescendo nesses últimos 30 anos e nos primeiros 20 anos a taxa de 2 dígitos. Provavelmente agora vai haver um crescimento menor, porque é impossível você continuar crescendo naquele país a 2 dígitos como era antes. Agora provavelmente vai baixar para 6,5%, 6%, depois 5%, até chegar num ritmo de 4%, 3% no futuro. Vê que coisa interessante, Sérgio. E é possível você ter um regime ditatorial. Não é o nosso modelo aqui, né? Nós preconizamos as democracias liberais, né, do Ocidente. Não é o nosso modelo. Mas mesmo no Ocidente nós tivemos algumas ditaduras que podem ser comparadas. Vou comparar a ditadura, por exemplo, do general Augusto Pinochet, que foi uma mas que deu um choque de capitalismo, né? Que é o que a China faz. Ditadura política com liberdade econômica. O que aconteceu? O Chile deslanchou. É o país hoje mais livre da América do Sul, economicamente, e melhor índice de desenvolvimento humano, porque as coisas andam juntos. Aí você pega a ditadura cubana, Fidel Castro. Não foi apenas uma ditadura política, houve uma ditadura econômica. Ele liquidou o país. Cuba é um miserê danado. Eu acho que o que você falou é interessantíssimo, porque você pode ter um Estado, né? E a nossa Constituição, ela passou a dar muito valor depois de 88, a questão dos direitos humanos, porque, até interessante isso, estava vendo ontem à noite, as pessoas que participaram da Constituição de 88, de certa forma, elas sofreram algum impacto por aquele período que você se refere da ditadura, e por isso que ela foi muito mais a quem hoje nós temos lá cerca de 256 artigos, ela poderia ser reduzida, simplificada, para que você tivesse condições que o Brasil continuasse andasse mais livre, menos amarrado. Com certeza você teve na China o quê? Uma grande atração do capital estrangeiro. A China foi grande importadora de capitais até o final da década passada, eu diria, tá? E agora ela está sendo exportadora de capitais. Como é que ela fez essa atração? Através de uma política industrial bem planejada. Você não entra na China investindo, há setores que são incentivados, outros setores que são regulados, outros setores que são proibidos, né? Nos bancos, por exemplo, é um setor regulado. Nós entramos lá para abrir uma agência, um banco, nós sofremos diversas inspeções e tinha diversas condicionantes, ou seja, você não podia trabalhar diretamente com a moeda renminbi, você primeiro tinha que trabalhar com moeda estrangeira, dólar, ou euro, ou ien, para depois você se engajar no mercado de renminbi. Da mesma forma que a conta capital, ela não é aberta na China. Então isso é um processo que a China vai ter que passar agora para a internacionalização da moeda dela, que é o renminbi, que é o próximo passo que o governo chinês vai adotar. Mas não resta dúvida que eu
vivendo a China que eu vivi, eu gostaria muito que aquele ambiente econômico estivesse aqui no Brasil, né? Da competição, da atração do investimento com a atração de tecnologia, de forma que a gente pudesse desenvolver mais dentro do Brasil empregos sustentáveis e manter a tecnologia aqui, né? Porque hoje você está passando por um processo de desindustrialização muito forte e isso está fazendo uma redução de empregos. Um outro detalhe, Diego... Isso no Brasil. Isso no Brasil. Você veja o seguinte, a preocupação do governo chinês. A China precisa criar cerca de 10, 11 milhões de empregos por ano, então ela precisa manter o PIB crescendo. De que forma ela faz isso? Ela elege alguns drives, como o investimento foi até agora vai ser o consumo interno. Então ela tem cerca hoje de 600, 700 milhões de pessoas já na classe média, né? Vai trazer mais de 200 milhões até 2020 com a urbanização dessas pessoas e com isso aumentar o consumo interno. Mas ela depende muito de uma relação ainda com o mundo exterior. Por isso da internacionalização das empresas chinesas e ao mesmo tempo dessa relação de acordos de livre comércio. Ela não entra dentro de um bloco, mas ela entra isoladamente nos acordos de livre comércio, como fez com o próprio Chile, fez com o Peru, com o México, né? Já tentou fazer com o Brasil, mas eu acho que ainda falta aqui acordar ainda para algumas coisas, tá? De forma, por quê? Porque ela precisa de recursos naturais para continuar girando aquela economia. Vamos dizer assim, algumas estatais devem ser desestatizadas, privatizadas. E tem muita gente aqui, principalmente eu já ouvi, até do setor elétrico, que tem medo dos chineses. Os caras dizem, eu já ouvi inclusive de um dirigente estatal aí, disse, se vocês acham estatal brasileira ruim, vocês vão ver quando os chineses chegarem aqui. Eu não consigo ter medo desde que me entregue um bom serviço e faça as obras de infraestrutura pactuadas a partir de um contrato bem feito, né, um marco regulatório. Enfim, pode vir mongol, pode vir coreano, pode vir quem vier. Mas por que tem esse medo do chinês, Sérgio? Eu acho que precisa haver aqui no Brasil uma desmistificação da China. É lógico que os interesses chineses, na hora que eles estão investindo no Brasil, por algum lado na infraestrutura, reduzir os custos de logística para eles importarem, ao mesmo tempo gerar demanda de bens de capital para que eles exportem isso, o excedente que eles fabricam na China. Agora, não resta dúvida que a China hoje desfruta de uma tecnologia de ponta e isso é importante para o Brasil, por isso que são importantes esses investimentos estrangeiros e os chineses. Cabe a nós, como você falou, fazer esse marco regulatório. E os chineses, no momento que eles sentirem um ambiente com segurança jurídica, com certeza eles vão investir aqui. É preferível 1000 vezes você ter uma obra realizada do que uma obra nunca feita. E nesse sentido eu falo para você o seguinte, eu morei em Xangai por quase 9 anos e eu não me recordo de ter ficado sem energia por mais de 10 minutos. Nunca, não me recordo. Assim, nunca. Estamos falando de uma cidade, a grande Xangai, mais de 20 milhões de pessoas. Por mais de 20 milhões de pessoas. E você vê que lá a energia, a matriz energética lá da China, quase 70% é carvão, não são energias renováveis, né? E nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em cima da maior jazida de carvão do Brasil, mais de 90%, e por causa de preconceito, eu vi isso na viagem agora que acompanhei o governador, lá pelo Grupo Bandeirantes, ao Japão. O Japão utiliza mais de 20% da sua base queima de carvão. Hoje já tem tecnologia para não ter impacto ambiental quase zero, a chamada tecnologia ultra supercrítica. E a gente, por causa de preconceito, Sérgio, de alguns ambientalistas engajados ideologicamente, a gente não avança. Eu concordo com você, porque eu acredito que você tem que sempre pensar na questão do bem comum e o que o Brasil você quer, né? Está muito em voga. Se você quer um Brasil que gere empregos, que gere renda e que tire as pessoas da pobreza, você precisa rever essa questão do meio ambiente no Brasil, porque de certa forma algumas coisas são importantes você preservar, com certeza você tem que preservar o seu meio ambiente, mas você tem tendo tecnologias hoje, como você citou, que são menos poluentes, muito menos poluentes do que você tinha na China. Então, se você quiser desenvolver o país, você precisa pensar dentro de uma política industrial, numa política ambiental, o que o país quer. Tá? Para não chegar e cometer exageros onde você não vai ter investimento, aí vai todo mundo morar numa floresta. Não é isso. Lógico, claro. É lógico que nós temos muitas coisas aqui ainda para desenvolver no Brasil ligadas ao meio ambiente, mas graças a Deus nós somos um país rico, nós temos muita riqueza. Mas eu concordo com você. Sérgio, e como é que era a tua rotina lá no BB? Qual era o papel do BB junto às empresas e empresários brasileiros na China?
Nós tínhamos um papel, no início nós chegamos lá, era escritório de representação, e a gente percebeu que a China era o grande parceiro comercial do Brasil. E o Banco do Brasil e o próprio Brasil não tinham um banco lá para dar apoio às empresas que quisessem se instalar na China. Ao mesmo tempo que você percebia o movimento contrário, ou seja, os bancos chineses vindo para o Brasil. Hoje nós já temos cerca de 5, 6 bancos chineses instalados no Brasil, todos eles bancos estatais, porque o sistema financeiro é 99% estatal na China, controlado pelo governo. E nós precisamos fazer esse link, proteger a nossa base e ao mesmo tempo entender aquele mercado e apoiar as empresas brasileiras que estavam se instalando e que estavam lá. Nós tínhamos o caso da WEG, da Frasle, da Marco Polo, da própria Vale, da Petrobras, né? E outras tantas empresas e escritórios de representação que estavam na China. Ao mesmo tempo, nós tínhamos milhares de empresas brasileiras importando da China, que precisavam de uma referência, precisavam um crédito documentário, uma carta de crédito, uma stand-by letter of credit, para servir de garantias bancárias. E nós descobrimos isso aí, um potencial grande. Então, imagina o seguinte, você tem o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e você não tem um Banco do Brasil instalado lá. Quando você tem nos Estados Unidos, você tem várias agências na Europa, inclusive no Japão, então faltava uma agência na China. Quando você fala em estatais chinesas, os bancos são essencialmente estatais, tem nada a ver com as nossas estatais aqui, né? Acho que é outro padrão, né? Não sei se tem uma bancária, mas fora dele, me parece que é outro padrão. Eu não imagino que tenha nas estatais chinesas a gandaia que tem nas estatais brasileiras. Não, existe um controle muito rígido do partido, tanto é que você tem nas empresas chinesas, a maioria estatais, você tem o conselho de administração, né, a diretoria, e você tem um outro órgão que é do Partido Comunista que está fiscalizando as empresas, tá? E todas elas têm que ser lucrativas e esses lucros vão para o caixa do governo. Elas têm que ser lucrativas? Obrigatoriamente, a não ser que faça alguma política e estratégia chinesa, tá? Eu vou dar um exemplo para você, e aí eu vou pegar o sistema financeiro. Como você tem um sistema financeiro controlado pelo governo, você executa as políticas, todas essas que nós vimos, que fez a China crescer nos últimos 30 anos. Então, o crédito, né, ele vai direcionado para a área corporativa, para as empresas, porque você tem a poupança das famílias, né, que é muito forte, e aí sobra recurso. E uma coisa interessante, como a taxa de juros ela é controlada pelo governo, você tem uma coisa que é o spread bancário controlado também. Então você, além de ter um drive da taxa de juros baixa e da taxa de câmbio, que ela não sofre flutuações constantes e que acabe de repente comprometendo um ciclo econômico, você tem um outro drive que é a questão dos encargos sociais que existe uma lei trabalhista muito forte, muito interessante na China, muito mais competitiva que no Brasil, mas você tem uns drives que faz com que os encargos tenham um custo mais reduzido. Como tem gente que fala bobagem, né? Continua repetindo a história do trabalho escravo na China, né? Eu gostaria de ser um escravo na China pela lei trabalhista lá. Hoje o trabalhador chinês ele já nasce com direito. Se ele trabalha numa empresa, ele vai acumulando os dias de férias de acordo com os anos trabalhados e não precisa esperar um ano trabalhar aqui no Brasil para adquirir 30 dias, né? Ele pode adquirir até 20 dias úteis de férias por ano, tá? Não, e um detalhe, todas as pessoas com as quais eu converso que vêm da China me dizem, Diego, isso aí de trabalho escravo não existe mais, deixou de existir há décadas. Hoje em toda a China os trabalhadores têm sindicatos, têm representação, têm salário mínimo. Eu diria assim, quando eu posso falar como uma empresa estrangeira na China, eu senti o quanto o governo deles se preocupa com o bem-estar deles. Então nós como os estrangeiros, nós tínhamos que respeitar totalmente as regras, tá? As leis, estar 100% em compliance, porque senão entrava o governo. O governo fiscalizava se nós estávamos recolhendo os encargos sociais, aqui como o INSS, os fundos de garantia, o governo fiscalizava isso mensalmente, tá? Para proteção dos cidadãos chineses, tá? Em um processo de demissão, você tinha um contrato lá por 2 anos, renováveis por mais 2 anos. Mas se você fosse fazer um processo de demissão, você tinha que justificar e aí negociar. Dependendo da situação, o governo sempre havia margens para negociação. Mas trabalho escravo na China, eu confesso que eu desconheço. Aliás, você me fez me lembrar uma situação, né? Porque na China você tem quase tudo funcionando 24 horas por dia, né? E 7 dias por semana. Então, quando chegava sábado e domingo, você encontrava o comércio aberto e as pessoas entendem isso no mundo ocidental como um trabalho escravo, mas na verdade a mentalidade do chinês é o seguinte, o que eu vou ficar fazendo em casa? Se eu não vou ficar em casa fazendo nada, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro, então eu vou trabalhar sábado e domingo. Um amigo meu uma vez me disse assim, se você comparar a CLT brasileira com qualquer legislação um pouco mais menos pesada do que a CLT, vira trabalho escravo.
Que a CLT é um negócio de louco. Que agora foi modificada, vamos ver se vai dar resultado, né? Eu acho que existe a lei básica que foi aprovada em 2008, teve depois alguns ajustes, algumas emendas pelo governo, né? Você tem um contrato de trabalho, tá? Agora você tem liberdade para negociar algumas coisas dentro desse contrato de trabalho. Agora o que você negociar ali, se tiver liberdade, vai constar dentro do contrato. Isso tu está te referindo? Na China, na lei trabalhista na China. Então assim, ela é muito mais tranquila. Agora, sobre questões de direitos, eu quero dizer o seguinte, que o trabalhador chinês ele tem vários direitos, como aqui no Brasil, né? Só que de uma forma inteligente o governo fez isso, que não sobrecarregasse demais a carga tributária em cima das empresas, né? Excelente. Bom, tu vês, para a gente encerrar, Sérgio, nós vamos conversar muitas vezes ainda, eu vou aproveitar e aprender com a tua experiência chinesa e os nossos telespectadores também. Como é que tu está vendo esse ano do Brasil e as nossas perspectivas? Eu acho que o Brasil ele vem vivendo um período bastante conturbado e complicado. As discussões hoje, basicamente elas estão discutindo ideologias que não vão levar a lugar nenhum. É sabido que o Brasil precisa de reformas, nós precisamos de empregos, tá? Nós precisamos ter uma economia forte. E o Estado não vai conseguir fazer isso sozinho porque está com um endividamento extremamente alto. Então nós precisamos aprovar isso para o bem do país. Então nós precisamos construir uma agenda em conjunto e acabar com essa radicalização que existe. E eu até diria o seguinte, às vezes eu acho que falta oportunidade talvez para as pessoas conhecerem mais o mundo lá fora e ver que está cheio de oportunidades para nós. Nós temos todos os recursos aqui. Basta para nós fazermos isso, né? Acabarmos com isso e fazermos isso. Então vejo oportunidades, mas se nós continuarmos com essa radicalização e essa discussão que está sendo feita hoje aqui no ambiente político, eu acho que só vai a tendência é agravar mais ainda a situação do país e nós sofremos mais ainda. E vai difícil sair dessa situação. Sérgio Quadros, ex-gerente do Banco do Brasil em Xangai, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Diego, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui contigo aprendendo também. Tá? Este é Opinião Livre. O Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.